Bom dia, gente. Vamos continuar a nossa aula, né? Vamos embora. Bom, galera, vamos nessa. Bom dia, todo mundo. Vamos embora. Olha só, a gente vai recapitular aí o que nós vimos na nossa aula passada, tá? Para poder a gente prosseguir, fazer o exercício aí relacionado à parte da frente genética, né? Então, só para a gente recapitular. Nós finalizamos trabalhando na aula da sexta-feira com uma coisa chamada fator RH. E aí nós combinamos que em relação ao fator RH, a gente tinha um caso de dominância completa, tá? A gente tinha um caso de dominância completa. E nesse caso, sendo dominância completa, a gente teria um gene dominante que se expressaria em homozigose ou em heterozigose, fazendo com que o indivíduo fosse RH positivo. Essa pessoa que é RH positivo, ela vai ter na superfície da sua hemácia o fator RH, diferente da pessoa que é Dzinho. Essa pessoa não tem o fator RH na superfície da sua hemácia, sendo classificada como indivíduo RH negativo. Isso foi o que a gente viu na semana passada. Só que o que foi que a gente combinou? Se eu sou A, eu já vou ter anti-B. Se eu sou B, eu já vou ter anti-A. Mas se eu sou RH negativo, eu ainda não tenho o anti-RH. E aí foi o ponto que nós finalizamos na aula passada, quando nós falávamos sobre as pessoas que são RH negativo e elas terem a possibilidade de produzirem o anti-RH. Só que nós combinamos que, diferente de anti-A e anti-B, o anti-RH a gente só vai produzir após a sensibilização. E que essa sensibilização aconteceria quando a gente tivesse transfusão sanguínea ou quando a gente tivesse parto, tá? Então, continuando a nossa aula do assistente do Unimais, nós paramos falando sobre doença hemolítica do recém-nascido. E nessa doença hemolítica do recém-nascido, também chamada de eritroblastose fetal, nós combinamos quais eram as condições necessárias para que isso acontecesse. Então, quais foram os combinados aqui? Quando a gente trabalha com doença hemolítica do recém-nascido, existe uma incompatibilidade materno-fetal. Ou seja, a mãe vai produzir anticorpos anti-RH e esses anticorpos anti-RH eles vão passar para o bebê e vão reconhecer as hemácias do bebê como um corpo estranho, promovendo a aglutinação. Então, o que é que eu quero que vocês entendam aqui? Nós combinamos que para que isso acontecesse, era necessário que conhecêssemos quais eram as condições da mãe, quais eram as condições do pai, e em relação às condições da mãe e do pai, nós traçamos aqui, na aula passada, 4 possibilidades de filhos para que a gente entendesse como isso iria acontecer. E aí vejam só, para ter eritroblastose fetal, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a mãe, ela tem que ser RH negativo, a mãe tem que ser RH negativo, e o pai tem que ser RH positivo. Porque para a mãe produzir anticorpos que vão reconhecer o bebê como um corpo estranho, a gente vai precisar que ela seja RH negativo. O outro detalhe é, sendo a mãe RH negativa, gente, essa mãe, ela tem que obrigatoriamente ser Dzinho. E esse papai aqui, ele vai ser Dzão ou Rzão, a letra que vocês quiserem, tracinho. Esse vai ser o ponto que a gente vai encontrar aqui. E aí nós combinamos assim. Vamos imaginar que o primeiro filho desse casal tenha nascido um filho negativo. Se esse filho nasceu negativo, o que vai acontecer com ele? Absolutamente nada. Porque a mãe é negativa, o filho também é negativo, então a gente não vai ter nada. O próximo filho nasceu positivo. Gente, se essa criança nasce positivo, se a mãe nunca pariu um filho positivo e nunca recebeu transfusão sanguínea, essa mãe não foi sensibilizada. Se essa mãe não foi sensibilizada, essa mãe não tem o anti-RH. Mas no momento do parto, essa criança aqui, essa criança RH positivo, é a criança que vai sensibilizar. É a criança que vai sensibilizar. Beleza, gente? Então, ó, essa criança aqui é a criança que vai sensibilizar a mamãe no momento do parto. Então, quando esses antígenos, né, do fator RH da criança entrarem em contato com a mãe, essa mãe vai começar a produzir seus anticorpos anti-RH.
Aí, gente, eu quero que vocês entendam o seguinte. Nessa condição, se o próximo filho nascer negativo, essa criança não vai ter nada, tá? O próximo filho nascendo negativo também não vai ter nada, mas o próximo filho que nasce positivo, a mãe estando sensibilizada, essa criança sim, ela vai nascer com a doença hemolítica do recém-nascido. O que significa dizer que as hemácias desse bebê vão começar a ser aglutinadas. As hemácias desse bebê nós chamamos de eritrócitos. E esses eritrócitos, eles são produzidos lá na medula pelo tecido mieloide, e quando eles ainda são jovens, eles são chamados de eritroblastos. Esses eritroblastos vão começar a ser liberados antes da hora para a corrente sanguínea, em função de quê? Em função de que as hemácias, que são os eritrócitos maduros do bebê, estão sendo destruídos, né, aglutinados pelas hemácias da mãe. Então, essa é a condição que a gente tem que entender. Existem algumas questões que vão cobrar situações para a gente impedir essa criança de ter eritroblastose. Como é que eu vou impedir? Eu tenho que impedir a mãe de ser sensibilizada. Então, existem imunossupressores, existem anti-RH que a gente usa para poder minimizar o efeito disso aqui e a mãe não ser sensibilizada. A gente vai estar vendo isso nas questões, como também existem situações naturais para isso. Bom, como a gente já tinha falado sobre o sistema ABO, nós já tínhamos falado sobre o sistema RH e sistema MN. Agora, gente, é hora de nós entrarmos aqui em ação e entendermos direitinho o que vai acontecer agora nos exercícios da gente. Então, eu vou querer que vocês peguem o módulo de vocês. Nós já fizemos algumas questões aí e nós vamos dar sequência, né? Vou sair da frente aí só para quem vai dar um print aí no quadro. E na sequência a gente vai organizar aí os nossos exercícios. Página 105, nós vamos começar aí, tá? Então a gente não pode ficar parado, vamos descer a madeira e vamos organizar direitinho aí todas essas questões que a gente tem relacionadas a esse assunto, para que não fique faltando nada pra gente e a gente arrase aí. Ó, página 105 da frente A de vocês aí, a gente vai ter a primeira questão, que diz o seguinte: Vera, do tipo sanguíneo A, RH positivo, então a gente vai contar aqui com Vera, que é A positivo, casou-se com João, tipo B positivo. Vera casou-se com João, João B positivo. E o primeiro filho do casal é José, O negativo. O primeiro filho desse casal, gente, José, O negativo. Aí ele diz assim pra gente: sabe-se que o pai de Vera, Joaquim, é B negativo. Nós sabemos que Joaquim, o papai de Vera, ó, Joaquim, pai de Vera, sabemos, gente, que ele é B negativo. Sabemos que ele é B negativo. E tipo sanguíneo B negativo? Posso dizer que, então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, como a gente tem o intuito de retomar todos os conceitos, é analisarmos, né, quais os possíveis genótipos, os genótipos que a gente tem aí e o que cada um deles vai apresentar nessa situação, tá, gente? Ó, o que nós vamos encontrar? Quando eu digo a você que José, filho de Vera e João, é O negativo, eu estou dizendo para vocês que ele é Izinho, Izinho, Dzinho, Dzinho. Ele só pode ser homozigoto recessivo. Vera e João precisam ter, respectivamente, o IA e o IB, mas se eles tiverem um filho O, eles têm que ser IAzinho e Bzinho. Beleza, gente? Esse é o ponto que a gente vai encontrar aqui. Sendo os dois positivos, eu entendo que os dois têm um Dzão, mas o filho deles é Dzinho, Dzinho. Então eles precisam ser heterozigóticos. Esse é o procedimento que a gente vai encontrar aqui para fazer a identificação do genótipo de Vera, João e José. Joaquim é o pai de Vera, beleza, gente? E olha o que nós estamos encontrando aqui. Joaquim é B. Se Joaquim é B, pelo menos Joaquim apresenta um IB. E sendo ele o pai de Vera, ele tem que ter passado para Vera o Izinho. Ele não pode ter passado o IA. Então o IA só pode ter vindo da mãe de Vera. Então ele passou o Izinho. Já fica aqui uma dica pra gente, que a mãe de Vera,
a mãe de Vera, pelo menos, ela precisa apresentar um IB. Um IB o quê? Um IA. Ela vai ser A ou ela vai ser AB, beleza? A mãe de Vera pelo menos tem que ter um IA. E o papai de Vera, sendo negativo, ele é Dzinho, Dzinho. A gente já sabe então que Vera recebeu o Dzinho dele e o Dzão Vera tem que ter recebido da sua mãe, que é RH positivo. Então a gente já fica aqui a dica, ó, de que a mamãe de Vera, ela vai ter pelo menos um A, a gente não sabe se ela é A ou AB, mas a gente já sabe que ela é RH positiva. Essas informações já ficam pra gente, tá? É muito importante esse tipo de leitura, porque muitas questões do sistema ABO, elas vão fazer com que a gente tenha que fazer uma reflexão sobre a questão da paternidade. Então, pelo sangue, a gente não consegue identificar quem é o pai. Eu não posso dizer que porque eu sou A, eu sou pai de um fulano que é A. Mas eu posso dizer quem deixa de ser o pai, a não ser caso assim, tipo, tem duas crianças na maternidade, tem dois casais. Pode ser que a gente consiga identificar ali quem é o pai por conta disso. Mas teste de paternidade, a gente usa o exame de DNA. Com o sistema sanguíneo, nós trabalhamos com exclusão de paternidade. Eu sei quem não pode ser pai, quem não pode ser mãe de uma criança através disso aqui. Então, nessa questão 1, ele diz assim, pode-se dizer que, letra A, João apresenta para o sistema ABO o par de genes homozigoto dominante. João, um par de genes homozigoto dominante? Não, esse item é falso. Letra B, Vera apresenta ao sistema ABO o par de genes homozigoto dominante. Vera, o par de genes homozigoto dominante, gente, de forma alguma. Então, falso também. Letra C, Joaquim apresenta para o sistema RH, um par de genes homozigoto recessivo. Tá certo. Joaquim, pai de Vera, é B negativo, então ele é homozigoto recessivo. E letra D, José apresenta para o sistema RH o par de genes heterozigotos. José, para o fator RH, um par de genes heterozigoto não. Para o fator RH, José, como é negativo, ele tem um par de genes em homozigose recessiva. Então, essa questão 1, nós ficamos aí com a letra C, tá, gente? Questão 1 do exercício de aprendizagem. Questão 1 do exercício de aprendizagem, nós ficamos aí com a letra C. Vou apagar aqui, tá? Sair da frente para vocês darem um print aí, quem tá dando print, ou pelo menos para ficar depois na hora que vocês forem assistir novamente, para a gente poder continuar realizando aqui as nossas tarefas. Vamos agora para a questão 2. O heredograma a seguir representa os tipos de grupos sanguíneos dos indivíduos de uma família, tá? Eu vou colocar aqui o heredograma pra gente. Rapidinho aqui, para poder fazer a questão com vocês. Um casamento consanguíneo maravilhoso. Ó, gente, para lembrar, as duas setinhas aí são indicativos de que a gente está tendo um casamento consanguíneo, tá? Casamento consanguíneo entre parentes próximos é o que a gente vai ter aqui, tá? Indivíduo 1, 2, 2, 3, 4 da segunda geração, indivíduos 1 e 2 da terceira geração e o indivíduo 1 aqui. E aí vamos lá. Ele dá as observações para a gente e diz o seguinte: os indivíduos 1 e 2 apresentam grupos sanguíneos diferentes e apenas um tipo de aglutinógeno. Então vejam só, se eles são tipos sanguíneos diferentes e apenas um aglutinógeno, eu já sei o seguinte, gente. Um deles tem que ser A, vou chutar aqui, tá? Ó, um vai ser A,
o outro vai ser B, beleza? E ele diz pra gente que eles apresentam grupos sanguíneos diferentes e é apenas um aglutinante. Então, ou é A ou é B, beleza? Essa é a informação que a gente tem aí. Depois, no outro pontinho, ele diz assim: o indivíduo 2,1 pode receber sangue de todos os tipos sanguíneos. Se ele pode receber sangue de todos os tipos sanguíneos, é porque ele não vai reconhecer ninguém como um corpo estranho. Então a gente já sabe que esse indivíduo aqui é um indivíduo AB. Esse indivíduo é AB, beleza? Ele vai ser heterozigoto. Depois a gente tem assim na outra informação. Os indivíduos 2,2, ó, 2,2 e o indivíduo 3,1 tem fenótipo igual ao de 1,2. Igual ao de 1,2. Ó, igual ao de 1,2, perdão. 1,2. Olha o que ele diz. Igual ao de 1,2. E apenas aglutinina anti-A. Se 1,2 tem apenas anti-A, é porque ele é B, beleza? E esses indivíduos têm mesmo fenótipo, então a gente já sabe que esse indivíduo aqui apresenta sangue B. E esse indivíduo aqui também apresenta sangue B. Uma vez que esse indivíduo 2, ele está me dizendo na questão que ele só tem apenas aglutinina anti-A. Se ele tem aglutinina anti-A, é porque ele é sangue B. Beleza, gente? Esse é o ponto. Então ele está me dizendo que 2,2, 3,1 e 1,2 são todos de mesmo fenótipo. Pronto. Então são todos do grupo B. Ok? Fechado? Depois a gente tem assim, os indivíduos 2,3, 2,4 e 2,3, cadê? 2,3, 2,4 e 1,1. 1,1 tem o mesmo genótipo, né? Então esses três indivíduos aqui, cadê quem são, gente? Já me perdi. 2, 3, 2, 4 e 3, 2, beleza? Tem genótipo igual a 1. Veja, se esses dois aqui são indivíduos que a gente entende, né? Que um é A e o outro é B, eu já sei que esse indivíduo aqui, ele apresenta, né? Pelo menos aqui, deixa eu botar com outra cor. Pelo menos ele apresenta um IA. Ok? Então, com essa informação dele ter um IA, se eles têm o mesmo genótipo, gente, eu sei que pelo menos todo mundo aqui vai ter que ter um IA. Todo mundo aqui vai ter que ter um IA. Ó, todo mundo aqui vai ter que ter um IA. E se eles têm o mesmo genótipo e esse indivíduo é A, ou vai ser IA, ou vai ser IAzinho. Mas vamos lá. Ele chega pra gente aqui agora, então a gente já sabe, esse indivíduo é A, esse indivíduo é A, esse indivíduo também é A, beleza? Aí olha o que está acontecendo agora, ele diz assim, ó, o indivíduo 4,1 tem fenótipo diferente de todos os citados. O único fenótipo que não foi citado aqui foi o fenótipo O. Então, o que, que a gente conclui aqui, ó? Que esse indivíduo é IAzinho, esse indivíduo aqui é IBzinho, esse indivíduo é Izinho. Como todos esses têm mesmo genótipo, eu já sei que aqui é IAzinho, aqui é IAzinho e aqui também vai ser IAzinho. Beleza, gente? É isso que a gente vai encontrar aqui. Agora vamos lá. Analise o heredograma de acordo com as observações e marque a alternativa incorreta. Preste atenção. Ele pede para a gente marcar a alternativa incorreta. Então, olha o que nós vamos ter aí. Quando ele diz assim, analise o heredograma e marque o incorreto. Letra A, 1,1 apresenta aglutinogênio A. Perfeito, gente. Aglutinogênio, ele funciona como antígeno e ele vai estar na superfície da hemácia. Aglutinogênio, ele funciona como antígeno e ele vai estar na superfície da hemácia. Isso é extremamente importante de ser lembrado. Tá correto. Letra B. Os genótipos de 1,2, cadê aqui? 1,2, 3, 4, não, 1,2, 2,2, só marcar aqui para não me perder, tá? 1,2, 2,2 e 3,1,
são iguais. Veja, os genótipos são iguais tranquilamente, porque ó, vamos fazer uma análise aqui, presta atenção comigo. Esse indivíduo aqui, ele é IBzinho, para ele ter o filho O. Esse cidadão aqui, ó, ele precisa ser IA e B, porque ele é AB. Ele mandou o IB e esse cidadão não pode ter mandado o IB, porque senão não teria condições de nascer O. Então eu sei que esse cidadão aqui também vai ser IB izinho, beleza? Se ele é IBzinho, gente, tranquilo. Agora aqui o que acontece? Se esse cidadão aqui é IAzinho, que a gente já concluiu, o que acontece? Esse 2 aqui ele tem que ser o IB, porque ele é sangue B, mas ele precisa ter o Izinho, senão não teria condição de nascer esse indivíduo A aqui. Aí a gente tem IAzinho, esse Izinho veio da mãe e esse IA veio do pai. Então, perfeito. Esse item B está correto também. Não vamos assinalar porque ele pede para assinalar o incorreto, tá? Depois a gente tem assim na letra C. O indivíduo 4,1 apresenta aglutinina nas hemácias. Gente, o indivíduo 4,1 é O. O indivíduo que é O, ele nem tem aglutinogênio A, nem tem aglutinogênio B. E olha o que ele está dizendo. Apresenta aglutinina nas hemácias. Eu não vou ter aglutinina nas hemácias, porque a aglutinina é o anti-A e o anti-B. E as aglutininas, elas estão no plasma sanguíneo. Então, independente dele ser O, ninguém aqui teria aglutinina nas hemácias. As aglutininas são anticorpos, aglutinina anti-A, aglutinina anti-B, e elas ficam no plasma. Nas hemácias a gente teria quem? Aglutinogênios. Aglutinogênio A, aglutinogênio B e por aí vai, beleza? Seria assim que a gente teria essa situação, ok? Então, na letra D, ele diz assim, 8 indivíduos no heredograma são heterozigóticos para os grupos sanguíneos. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O único que não é heterozigoto é o indivíduo 4,1, que é o homozigoto recessivo. Então, a questão 2, a questão fica a letra C. Veja, são questões tranquilas, mas que nós estamos iniciando por elas, que são trabalhosas, para a gente poder revisar todos os conceitos, entender o que é aglutinina, o que é aglutinogênio. Tudo isso aqui vai ser extremamente importante para a gente nas outras questões. Agora a gente vai olhar as questões, a questão 3, tá? Vou só sair da frente para quem for dar um printzinho aí. E dá uma olhada rapidinho, gente, na questão 3. Questão 3 diz assim, gente, ó. Em Belo Horizonte, ocorreu um caso raro. Uma mulher deu à luz a quadrigêmeos, uma menina e 3 meninos, sem ter feito tratamento para engravidar. Outra raridade, segundo os médicos, está no fato de cada bebê apresentar um tipo sanguíneo distinto, pertencendo um deles ao grupo AB, outro ao A, outro ao B e outro ao O. A partir dessas informações é possível afirmar que os gêmeos em questão... Gente, presta atenção. Quando a gente vai trabalhar com gêmeos, ou eles são univitelínicos, que são monozigóticos, ou eles são bivitelínicos, beleza? Quando a gente diz que eles são univitelínicos ou monozigóticos, o nome já diz tudo, veio de único zigoto. Quando eles são fraternos ou dizigóticos, vieram de zigotos diferentes. Se eles fossem monozigóticos, eles teriam que ser todos geneticamente iguais, teriam que ser clones. Mas não tem como eles serem geneticamente iguais a partir do momento que ele está me dizendo que um foi A, o outro foi B, o outro foi AB e o outro foi O. É isso que ele está trazendo para a gente aí nas informações. Então, veja, dessas condições, se nasceu alguém, preste atenção, nessas condições, se nasceu alguém izinho, eu já sei de uma condição.
Esses indivíduos, eles eram o quê? Eles precisavam, os pais dessa criança, ter cada um izinho. Se nasceu AB, A e B, os pais dessa criança também precisavam ter o IA e o IB. Então, quais as combinações aqui? Esse teria que ser IA, Izinho. Esse teria que ser IB, Izinho. E esse teria que ser aqui IA e B. Então, eles são geneticamente diferentes, beleza? Então, o que acontece? Não são gêmeos univitelínicos, ok? Eles precisam ser gêmeos fraternos e os pais precisam ser A e B heterozigóticos, beleza? Precisa ser um A, o outro B e com genótipo heterozigoto. Então, nessa questão 3, nós vamos ficar aí com a letra B de bola, beleza? Questão 3, letra B de bola. Vamos agora para a questão 4, que diz o seguinte. Os esquemas mostram as possíveis transfusões de sangue tradicionais em relação ao sistema ABO e RH. Aí ele mostra tudo aí pra gente direitinho, tá? Pode-se dizer que os tipos sanguíneos mais difíceis e mais fáceis para receber sangue. Gente, na hora da transfusão, quem é que vai receber sangue de forma mais fácil? De forma mais fácil é aquele indivíduo que não vai reconhecer ninguém como um corpo estranho. E quem é que não vai receber ninguém como um corpo estranho? Aquele indivíduo, tá? Como um corpo estranho, aquele indivíduo que não tem nem anti-A nem anti-B. Esse indivíduo que não tem nem anti-A nem anti-B é o indivíduo que a gente vai categorizar como sendo o indivíduo que? AB. Esse é o mais difícil, esse é o mais fácil, perdão. Quem é o indivíduo mais difícil de receber sangue? É o indivíduo, ele que é o mais difícil e o mais fácil, tá? Eu botei aqui na ordem diferente. O mais difícil é aquele que tem anti-A e tem anti-B, beleza, gente? Então, o mais difícil é o O. Ele está perguntando quem é o mais difícil primeiro, depois quem é o mais fácil. Como tem respectivamente aí, seria o O negativo, porque vai ter anti-A, anti-B e anti-RH. E o mais fácil de receber sangue seria quem? O AB positivo, porque o AB positivo ele nem tem anti-A, nem tem anti-B, nem tem anti-RH. Então, nessa questão 4 aí, nós vamos ficar com a letra B de bola, beleza? Questão 4, letra B de bola. Questão 4, letra B de bola. Vamos aqui, ó. Então, só para deixar bonitinho. Letra B de bola, tá? Nós vamos agora para a questão 5. Vamos agora para a questão 5. Vou apagar aqui, tá, gente? Vamos agora para a questão 5. Ó, questão 5 é o seguinte. Um estudo sugeriu que os mosquitos Anopheles gambiae eram especialmente atraídos por sangue do tipo O, positivo ou negativo. Para chegar a essa conclusão, pesquisadores expuseram pares de voluntários com tipos sanguíneos diferentes a 20 mosquitos fêmeas. Eles notaram que, na maioria das vezes, os mosquitos alimentavam-se preferencialmente do sangue das pessoas com fenótipo O. A chance de os descendentes de um homem O positivo nascerem seguramente menos propensos ao ataque desses insetos é ele casando-se com uma mulher de tipo sanguíneo. Veja, esse rapaz é O, beleza? A gente está entendendo aí na questão que o rapaz é O, beleza? Esse rapaz sendo O, a gente entende que o genótipo dele é Izinho, beleza? O genótipo dele é Izinho. A questão está mostrando que, preferencialmente, quem o mosquito ataca é quem é O. Eu quero saber qual a melhor opção de cruzar esse homem para que não tenha chance de nascer O, gente. Beleza? O que eu estou querendo aí é a chance de descendente do O positivo nascerem seguramente menos propenso. Quem é menos propenso? Quem não for O. Então, quais as maiores chances de não nascer O? É se eu cruzar esse indivíduo com uma pessoa que seja AB, gente. Porque a pessoa sendo AB, o que vai acontecer? Essa pessoa ela vai ser IA e B. Então, qualquer cruzamento aqui, ou vai nascer A,
ou vai nascer B e não vai nascer O. Porque vê, se eu cruzo com um O, vai nascer izinho, izinho. Veja, não dá, tá? Se eu cruzo, por exemplo, com uma pessoa A ou B, essas pessoas A ou B, elas podem ser heterozigóticas. E aí, se elas forem heterozigóticas, não vai adiantar nada. Então, a minha questão 5, a resposta da gente é letra E, beleza? A questão 5, a nossa resposta vai ser letra E, uma pessoa que seja AB positivo, beleza? Questão 5, nós ficamos aí com a letra E. E vamos agora para os exercícios propostos, ok? Vamos para os exercícios propostos com um detalhe, né? Nos exercícios propostos na semana passada, nós já havíamos feito na nossa aula, nós já havíamos feito as questões 1, 2 e 3, né? Se eu não estou enganado, nós já havíamos feito, só para esclarecer vocês, as questões 1, questão 2 e questão 3. Essas aqui foram as questões que nós fizemos. E aí nessas questões nós ficamos aí com a letra C, com a letra B de bola, foram as questões que nós fizemos. E a terceira questão nós também ficamos aí com a letra B de bola. Beleza, gente? Esses foram os passos que nós demos aí nessa situação. Eu vou pedir que vocês deem uma olhadinha, por favor, na questão 6, beleza? Quero que vocês deem uma olhada aí, dentro da temática do que a gente discutiu hoje, na questão 6. Queria que vocês dessem uma olhadinha aí na questão 6. Vamos lá, gente. Ó, a questão 6 tem aí a primeira gravidez, né? E vocês percebam aí que na primeira gravidez, essa mãe ela é RH negativo. É muito importante que a gente entenda isso nesse tipo de questão, tá? A mãe é RH negativo. E vocês percebam aí que as crianças são RH positivo. Só que a primeira criança, ela vai sensibilizar a mãe, beleza? A primeira criança, ela não vai nascer com a doença hemolítica do recém-nascido, que é o que a gente chama de eritroblastose fetal. A primeira criança, ela vai nascer apenas, né? Ela vai nascer normal, mas ela apenas está sensibilizando a mãe. É esse o fato que vai ocorrer aí para a gente ter uma noção do que está acontecendo, tá? Depois a gente tem assim, a segunda criança, a gente tem uma incompatibilidade maior, porque a mãe é positivo, a mãe é negativa, a criança é positiva, mas a mãe já está sensibilizada. E aí nós temos assim, a presença do antígeno RH positivo nas hemácias é condicionada por um gene autossômico dominante, Rzão, e a ausência RH negativo pelo alelo recessivo correspondente a Rzinho. Com base nesses dados e no desenho, a alternativa errada é, mais uma vez, ele pede para a gente a alternativa errada. Olha o que nós temos aí. Uma mulher RH negativo não apresenta naturalmente anticorpos anti-RH, beleza? Esse é o ponto que a gente vai ter. Gente, se essa mulher é RH negativo, ela não vai ter anti-RH, ela só vai ter anti-RH após a sensibilização, só quando ela entrar em contato com o sangue positivo, ou via transfusão, ou no momento do parto, tá? Esse é o ponto. Letra B. Anticorpos anti-RH são produzidos pelas pessoas RH negativo quando seu sangue entra em contato com o antígeno RH. Perfeito. Isso é o que a gente chama de sensibilização. Isso vai acontecer quando? No momento em que a gente expõe essa pessoa ao contato com o RH positivo. No parto ou numa transfusão sanguínea, tá, gente?
Depois nós temos assim, letra C. O pai da criança pode ter genótipo Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Perfeito. Porque, vejam, a mãe ela vai ser negativa. Se a mãe é negativa, a questão está dizendo que a mãe vai ser Rzinho, Rzinho. Para ela ter uma criança positiva, o pai tem que ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Então, perfeita a observação aí. Não é o que a gente vai marcar porque ele pede que está errado. A criança... o pai da criança, tá? O genótipo da criança deve ser Rzão, Rzinho. Não tem outra opção, porque veja, a mãe era negativa. Então essa mãe sendo negativa, essa mãe só pode passar para a criança o Rzinho. E o pai é que tem que passar o Rzão. Então essa criança com doença hemolítica do recém-nascido, ou até mesmo a criança que vai sensibilizar a mãe no primeiro parto, ela só tem essa opção de ser Rzão, Rzinho. E a letra E, pelo menos um dos avós da criança deve ser RH negativo. Gente, nada disso, porque veja, os avós eles podem ser positivo e podem ser heterozigóticos, porque vejam, se essa mamãe aqui tiver os pais positivos e heterozigóticos, ó, eles serão RH, Rzão, Rzinho, RH positivo, Rzão, Rzinho, RH positivo. Vão passar aqui, ó, para a mãe o Rzinho, Rzinho, e a mãe vai ser negativo. Então, essa informação de que tem que um dos avós ser RH negativo, ela é inválida, tá, gente? Nós não vamos aceitar essa ideia. Vamos ficar aí com a questão 6, letra E. Vamos agora para a questão 7. Então, ficamos aqui com a letra E. Vamos agora para a questão 7. Ó. Na questão 7, um casal é estéril, pois a esposa tem atrofia do útero e o marido oligospermia, produz espermatozoides normais, mas em pequeno número. Além disso, sabe-se que ela é RH positiva homozigótica e ele é RH negativo. O casal decide ter um bebê de proveito. Gente, ó, presta atenção. Ele já está dizendo para vocês que ela é RH positivo homozigótico. Então, ó, Dzão, Dzão ou Rzão, Rzão. E que ele é um indivíduo que é... Cadê ele? Ele é RH negativo, beleza? Ele é Rzinho, Rzinho. RH negativo. Preste atenção. Já está dizendo que ela não pode engravidar e que ele tem oligospermia. Ele produz espermatozoides normais, mas pela quantidade baixa não vai rolar. Aí olha o que eles fazem. O casal decide ter um bebê de proveito. Bebê de proveito com colaboração de uma outra mulher que receberá em seu próprio útero o zigoto formado por aquele casal. Ou seja, esse casal vai gerar um zigoto, beleza? Mas olha só, a partir da união desse casal, eu não tenho condições de gerar algo diferente. O bebê vai ser RH positivo, porque esse bebê aqui, ele vai ser Rzão, Rzinho. Agora, olha o que está acontecendo. Este casal vai fazer o bebê de proveta, que é quando a gente faz a fertilização fora do corpo da mulher, e vai usar o útero de uma mulher emprestada. Essa mãe já teve 4 filhos, ó. Sabe-se que essa mãe já teve 4 filhos, sendo que os 2 últimos apresentaram a doença hemolítica do recém-nascido. Gente, eles querem acabar com essa criança, ó. Se essa mamãe, o útero de aluguel, presta atenção, ó. O útero de aluguel é um útero que os 2 últimos filhos, já nasceram com a doença hemolítica do recém-nascido. Gente, se o útero de aluguel eles já nasceram com essa doença, eu já sei, eu não tenho dúvida. Essa mãe de aluguel, essa barriga de aluguel, ela é RH negativa e ela está sensibilizada, gente. Tem que ter muita atenção com isso. Pelo amor de Deus, vão matar a criança, ó. A probabilidade de o bebê de proveta, após os 9 meses no útero da mãe emprestada, nascer com aquela doença hemolítica, gente, é nula, de forma alguma. É alta, né? Com certeza o bebê vai ser RH positivo e a mãe emprestada ela já está sensibilizada. Então, a 7ª questão aí, nós vamos ficar com a resposta letra D de dado, tá? Então, por favor, são questões hoje que nós revisamos tudo da aula passada e são questões que nós estamos também falando sobre a doença hemolítica do recém-nascido, beleza? Vamos fazer agora a questão 8. Deixa eu ver se cabe aqui. Cabe, bem maravilhosa aqui, ó. O quadro tá pegando bem embaixo. Vamos aqui agora fazer a questão 8, na página 107, que diz assim.
Uma mulher pertencente ao tipo sanguíneo A. Então vamos lá. Essa mulher, ela é pertencente ao tipo sanguíneo A. Aí ele diz pra gente que ela tem uma criança pertencente ao tipo B que sofreu eritroblastose fetal. Ela teve um filho, ó, que é B positivo, porque se ele teve eritroblastose fetal, né, esse filho, ele precisa ser RH positivo e essa mãe precisa ser RH negativo. Aí ele diz assim: o pai da criança é receptor universal e também teve eritroblastose fetal. Gente, o pai dessa criança aqui, ó, ela está dizendo que o pai dessa criança, ele é receptor universal. Quem é receptor universal? Quem nem tem anti-A nem tem anti-B. Então eu já sei que esse pai é AB. E como ele também teve eritroblastose fetal, ele tem que ser positivo, porque a mãe dele era negativa. E aí ele diz assim: a probabilidade desse casal ter uma criança com o mesmo genótipo da mãe é... Então vamos lá. A mãe, ela é A negativo. Então vamos organizar aqui, ó. Vou apagar essas questões aqui de cima. Vou apagar essas questões aqui de cima para a gente poder finalizar a nossa aula de hoje, tá? Ó, eu estou dizendo a vocês que essa mãe, ela é A negativo, cruzou com um rapaz que é AB positivo, beleza, gente? E a gente está vendo que esse filho foi um filho que B positivo. Vamos organizar os genótipos, beleza? Olha só o que a gente tem que entender aqui. Esse pai, ele é IA e B. Somente ele pode ter mandado esse B para cá. Essa mamãe, ela tem um IA e ela deve ser Izinho, beleza? Porque se ela fosse B, se ela fosse IA e A, essa criança teria que ser AB. Então não rola, beleza? Em relação ao fator RH, então aqui, ó, IA, Izinho. Em relação ao fator RH, ela é Rzinho, Rzinho ou Dzinho, Dzinho. Ele é Rzão, mas se você lembrar, ele já teve eritroblastose fetal. Então a mamãe dele era Rzinho, Rzinho, passou Rzinho para ele. A pergunta é: qual a probabilidade desse casal aqui, ó, ter outra pessoa com o mesmo genótipo ou fenótipo, com o mesmo genótipo da mãe? Então, ó, eu quero saber qual a chance de eu fazer esse cruzamento e nascer aqui IAzinho, Rzinho, Rzinho. Então, primeira coisa, eu quero saber qual a chance de ser IAzinho e de ser Rzinho, Rzinho. Qual a chance de nascer uma criança com o mesmo genótipo da mãe? Então, vamos organizar. Na hora que a gente fizer esse cruzamento aqui, ó, IA e A, beleza? Gente, ó, IA e B, IAzinho e B Izinho, beleza? Qual a chance de sair IA Izinho? 1/4, beleza? Ó, 1/4 de sair Izinho, que eu vou multiplicar. Gente, nesse cruzamento aqui, ó, quando a gente fizer Rzão, Rzinho com Rzinho, Rzinho, a gente vai ver que vão dar 2 Rzão, Rzinho e 2 Rzinho, Rzinho. Ou seja, a chance de sair Rzinho, Rzinho aqui, 2/4 ou 1/2, beleza? Quando eu multiplicar 1/4 por 1/2, a gente vai ter o quê? 1/8. Então a resposta aí dessa questão 8 vai dar 1/8, e esse 1/8 é o que a gente encontra aí na letra B de bola. Então, gente, um beijo para vocês, né? Daqui a pouco vocês têm mais aulas. Agradeço aí a presença, a audiência matinal de vocês. E é isso, né, gente? Beijo para todo mundo.